continue abençoando esta casa. Isso aqui deve estar com... Aqui está dando interferência. E continue abençoando esta casa para que mais e mais realizações benéficas se façam. Nós sabemos que a fé é uma das virtudes que mais nos sustentam e nos apoiam nos momentos principalmente de dificuldade, para que nós possamos superar os embates da vida, né? Apesar disso, a nossa fé normalmente, via de regra, é uma fé relativamente pequena, menor do que um grão de mostarda, né? Como nos disse Jesus. E nós precisamos lançar mão de tudo o que nós pudermos, de todos os meios possíveis, para fortalecer a fé. Porque a fé inabalável, que seria a fé desejável para nós, ela é fruto de uma elaboração paciente, persistente, é fruto de conquista pessoal. Nós estamos falando de fé no sentido religioso, né? E fé nas coisas da vida. Algumas pessoas têm aquela fé muito grande, diferente da nossa, muitas vezes, que garante uma fidelidade profunda a Deus. E a gente fala, puxa, parece que aquela pessoa nasceu com muito mais fé do que eu. Mas não nos esqueçamos que nós vivemos, muitas vezes, e essa fé já foi conquistada em maior escala para alguns de nós. De maneira que a fé, no sentido profundo da palavra, no sentido espírita, é diferente da fé religiosa tradicional, onde a gente deve acreditar nas coisas porque uma ou outra autoridade nos impõe determinados dogmas, determinadas verdades, nas quais a gente simplesmente deve acreditar. Então, a nossa fé, ela não cai do céu, embora ela venha de Deus. Ela precisa ser conquistada. Allan Kardec revolucionou com a codificação o conceito de religião. E revolucionou também o conceito de fé. Porque Allan Kardec não admite e nos orienta para que não admitamos também a fé baseada em imposições. Ele diz textualmente, no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, a fé cega já não é deste século. Se já não era de meados do século XIX, tampouco agora, de 2003. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso se encontra na primeira página, abaixo do título do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, a fé que não é cega, que tem uma característica importante que nós vamos colocar daqui um pouquinho adiante, ela se torna uma fé inabalável, porque se apoia na lógica dos fatos e não pode ser destruída facilmente, porque aquele que tem uma fé cega, hoje ele acredita, amanhã ele não acredita mais. Hoje ele acredita porque sim, amanhã ele não acredita porque não. E é assim que funciona. A fé espírita é diferente. Ela se apoia fundamentalmente na reflexão, né? Alguém vem e nos coloca alguma coisa, nos explica alguma coisa, nós temos pelo menos o dever de raciocinar, de refletir sobre. Não temos nenhuma obrigação de dizer na hora se a gente acredita ou não, mas sim de pensar sobre.
De tal maneira que, após ter pensado e refletido, se nós realmente acreditamos em determinados pontos, e é bom que a gente raciocine, inclusive, sobre os princípios básicos da doutrina também, nós verificamos que a nossa fé passa a ser a certeza apoiada na razão. Não é mais porque alguém disse, mas porque nós estamos convencidos de que é daquela maneira. Allan Kardec, eu fiz questão de trazer alguns fragmentos textuais dele, porque são fantásticos. Ele diz que somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Allan Kardec não admite em seus raciocínios a fé religiosa dissociada do conhecimento científico ou do conhecimento das coisas que nos rodeiam no planeta. Nós precisamos nos instruir para que a nossa fé se fundamente. E ele imprimiu um caráter progressivo à doutrina, de maneira que coisas que para nós espíritas são questões de lógica, ao longo do tempo nós temos visto que a ciência, a passos mais lentos, vem aos poucos comprovando as verdades que para nossa razão já são questões bem resolvidas. E é isso que eu gostaria, em parte, de colaborar hoje, trazendo o resultado de alguns experimentos realizados com água, porque afinal a gente se utiliza de um recurso fluídico no centro espírita, que é a água fluidificada. Será que a gente acredita nisso? Será que funciona? Então eu trouxe alguns experimentos, alguns resultados, algumas fotografias, para que a gente possa realizar algumas reflexões sobre ela. Ainda, completando, Allan Kardec nos diz que uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com a lei da natureza, nada teria a temer do progresso e seria invulnerável. Foi esse caráter de invulnerabilidade que Allan Kardec imprimiu à doutrina espírita também. De maneira que a doutrina espírita não é mais uma religião, ela é a religião baseada em leis naturais. Porque é baseada em fatos, porque se apoiou no conhecimento científico que existia e vem se apoiando no conhecimento científico que vem se acumulando, porque é progressiva. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. Essa afirmação nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item chamado Aliança da Ciência com a Religião. Vejam que boa parte do que nós trouxemos não está na Gênese, que é um livro eminentemente mais voltado para o conhecimento científico, mas muitas das coisas que nós trouxemos está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós que aqui viemos a essa casa, sempre aqui chegamos em busca de auxílio, seja auxílio na forma de trabalho, na forma de conhecimento, que é o maior de todos, seja o auxílio através de um passe da água fluidificada, que nós chamamos de recursos fluídicos, né? O passe e a água fluidificada. Mas quando a gente fala em água fluidificada, pode soar como alguma coisa estranha, distante, que pode até gerar algumas dúvidas para nós. Afinal, o que é água fluidificada? A dúvida ela é interessante, ela é importante porque nos leva a realizar alguns raciocínios e a buscar respostas. O problema é quando a dúvida se cristaliza na nossa personalidade e aí altera, inclusive,
a nossa receptividade aos recursos que estão à nossa disposição. Mas o que é, então, o que eles chamam no Centro Espírita de água fluidificada? O que ela tem de diferente da água comum? Afinal, ela parece tão normal. Para nós, ela não tem cheiro diferente, ela não tem gosto diferente, ela não tem cor diferente. É água comum. Eu vou lá e bebo água comum? Será que funciona? Será que tem algum efeito favorável sobre mim? Será? Essas são algumas perguntas que nós podemos nos fazer, entre muitas outras. Nos centros espíritas nos orientam que a gente deve fazer evangelho no lar, deve fazer as nossas preces e colocar copinhos com água para ser fluidificada. Será que isso acontece? Será que a prece tem algum efeito positivo sobre a água? Vamos tentar ver alguma coisa hoje. Porque na dúvida, a gente às vezes fica na dúvida, né? Então a gente quer, se vai que funciona, então a gente vem, toma o passe, toma água, porque mal não vai fazer. E fica por isso mesmo. Como eu disse, a dúvida ela é importante porque nos impulsiona a buscar respostas. Mas quando ela se cristaliza em nós, ela altera profundamente a maneira como nós nos posicionamos diante dos recursos espirituais e diante de várias coisas na vida. Quando nós temos dúvida cristalizada, a gente fala, não sei. A gente é um ser dividido. A gente não tem convicções. Isso é complicado para nós. Então, a partir da dúvida e da análise, nós podemos eventualmente não acreditar em determinada coisa, mas que a nossa descrença eventual seja fruto de uma conclusão lógica. Porque aquele que não crê porque não é igual àquele que crê porque sim. Tanto faz. Ele não parou para pensar. Em outras situações, nós podemos dizer que temos fé, mas que fé? Os recursos que nós viemos em busca. A fé cega, porque meu pai sempre acreditou, minha mãe também, meu irmão também, minha família inteira, então eu também acredito. Afinal, eu sou espírita. Ou a nossa fé é a fé raciocinada, a fé de quem pensou, analisou e se convenceu de que realmente tem lógica. Tomar passe quando precisamos, tomar água fluidificada quando necessitamos. O que nos dizem os espíritos acerca da água fluidificada? Eu transcrevi um trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi trazido pelo espírito André Luiz, e o livro foi psicografado por Chico Xavier, em que existe uma reunião de pessoas encarnadas aqui como nós, poderia ser uma reunião de evangelho no lar, e André Luiz descreve a seguinte cena. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. O assistente explicou afável. Assistente era um espírito nobre, elevado, como esses que nos auxiliam aqui, que estava no recinto. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Ou seja, água fluidificada é um recurso de elevado valor para o equilíbrio da mente, do espírito e do corpo, nos diz André Luiz. Com efeito, relata André Luiz, mal acabávamos de ouvir o apontamento e Clementino, que era um outro espírito também bondoso, se abeirou do vaso e de pensamento em prece,
aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Então vejamos, um espírito bondoso, portador de qualidades, de virtudes, se coloca em atitude de prece e de sua mão se desprendem partículas radiosas que são os recursos magnéticos que ele chama, que vão direto e vão ser absorvidos pela água de maneira total. De maneira que esses recursos para nós significam medicação do plano espiritual. Prosseguindo ainda na narrativa, André Luiz nos diz: por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que é esse nosso aqui, né? Que somente a intervenção magnética consegue aliviar até que os interessados se disponham à própria cura. Todos nós precisamos, né, de passe, de água fluidificada. Então a gente precisa desse valioso recurso de medicação quando não nos sentimos bem. Porque André Luiz nos diz que não estamos propriamente interessados na própria cura. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas como não? Se a gente vem até aqui para tomar o passe, para tomar água, como é que a gente não está interessado? Estar interessado na própria cura vai além de sair de casa e vir para o Consolador ou para qualquer outro centro ou qualquer outro lugar onde a gente vai receber um recurso, seja ele espiritual, seja ele medicamentoso da própria terra. Emmanuel, um outro espírito nobre, lúcido, nos traz uma orientação sobre a água fluidificada que se encontra no livro Segue-me, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e nós transcrevemos um trecho onde ele diz: a água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa. Emmanuel tem uma linguagem um pouquinho mais poética do que André Luiz, mas o conteúdo é o mesmo. Medicação do céu pode ser impressa na água, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. É aquela história. Para nós a água é água. Aquela água que a gente toma na sala do passe é igual à água que a gente toma em casa, é igual à água que existe em outros lugares. Para nós. Mas não é. Só que a gente não precisa acreditar, apesar de tudo isso ter sido dito por Emmanuel, por André Luiz, e a razão nos mostrar que tem sentido, nós não precisamos necessariamente acreditar. Um dia desses eu estava passeando pela internet e encontrei na página da Associação Médico Espírita, eu estava procurando informações sobre o Congresso Médico Espírita, que vai ocorrer em junho, e havia aqui um destaque, uma entrevista, um artigo, na verdade, que transcrevia fragmentos de uma entrevista de um pesquisador, e aqueles resultados, aquela pesquisa me chamou bastante atenção. Aí eu comecei a fazer outras buscas, a me informar, e encontrei um experimento que me pareceu bastante interessante e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje para que a gente pudesse fazendo alguns raciocínios sobre isso. Quem quiser visitar a página, o endereço está aqui embaixo. Dr. Masaru Emoto é, então, um pesquisador japonês
Ele é doutor em medicina alternativa desde 1992 e faz experimentos com a água há 8 anos. Os experimentos do Dr. Masaru Emoto, eles são feitos da seguinte maneira, foram feitos da seguinte maneira. Durante 8 anos, ele coletou amostras de água de diferentes regiões do planeta. E ele submeteu essa água, as amostras de água, a variáveis diversas, ou seja, a situações diferentes, como, por exemplo, variações de ambiente, submeteu a água a pensamentos e sentimentos, obviamente, de voluntários que ele convocava e dava determinadas instruções, submeteu a água à vibração de palavras que eram escritas em rótulos e pregadas nesses recipientes com água, submeteu a água à vibração da palavra falada. Lembro que o Fábio, numa palestra o ano passado aqui, falou da importância da palavra e que a palavra é carregada de vibrações. O Dr. Masaru Emoto pesquisou isso. Ele não é espírita, que eu saiba, deve ter alguma religião que eu não sei qual é, mas esse é um trabalho de pesquisa. E também ele submeteu a água a diferentes tipos de música, porque a música tem vibração, né? No centro espírita a gente tem sempre uma música agradável, uma música suave, que nos auxilia a nos elevar, a nos tranquilizar, a nos harmonizarmos, né? Ou então a música cantada, onde são ditas palavras de gratidão, de amor, de perdão. Tudo isso nós vamos ver aqui. Depois de submetida a água a essas variáveis diferentes, o Dr. Masaru Emoto congelava gotinhas pequenas de água e analisava no microscópio de campo escuro, que é um equipamento relativamente simples nos meios científicos. E ele obteve mais de 10.000 fotografias e nós vamos mostrar algumas. Esses experimentos foram publicados num livro chamado Mensagens da Água, numa edição bilíngue, em 2 volumes, uma edição em japonês e inglês, e foi publicado em dezembro de 2002. E o resultado desses experimentos tem ganhado uma popularidade mundial de maneira extremamente rápida. Sexta-feira, ontem, eu estava fazendo uma atualização, procurando se tinha alguma coisa mais diferente. Na verdade, eu organizei o esboço dessa palestra em janeiro. E eu encontrei cerca de 10 sites falando sobre o assunto. Ontem, em 0,15 segundos, eu obtive 3.610 endereços, só colocando ali em cima a palavra Masaru Emoto. Todos eles falando sobre esse experimento. Então, essa informação tem se propagado de uma maneira extremamente rápida pelo mundo. Aqui estão alguns sites interessantes, depois se alguém quiser a gente pode passar, mas se alguém preferir é só colocar lá o nome Masaru Emoto e nós vamos ter vários endereços com as figuras, com as colocações que nós faremos aqui. Então a mensagem da água, né, o resultado dessas experiências tem se propagado pelo mundo rapidamente. O Dr. Masaru Emoto tem feito palestras, conferências, já visitou mais de 50 cidades ao redor do mundo, sempre com auditórios lotados. Essa é uma foto de uma conferência na Universidade de Hamburgo e assim tem sido por onde ele passa. O Dr. Masaru Emoto nos traz a mensagem da água. Segundo ele, a água reflete a consciência humana. E nós, como vamos analisar isso à luz da doutrina espírita, vamos então abordar a mensagem espírita da água. Nem poderia ser de outra maneira.
Numa primeira fase dos experimentos, o Dr. Masaru Emoto coletou água de fontes diversas, de diferentes mananciais de água. E uma das fontes foi o rio Shimanto. É um rio do Japão, considerado como o último rio limpo do Japão. Então ele coletou a amostra de água, congelou. Durante o processo de congelação da água, as moléculas se procuram, se agrupam, formam cristais, né? E é o que dá a consistência sólida do gelo. E ele analisou esse gelo, né, essa gotinha de água congelada no microscópio e ele verificou que a água pura, a água limpa, isenta de contaminação, nessa água se formam cristais como esse, bem estruturados, bem organizados, harmônicos e que são agradáveis de serem vistos. A gente quer ficar olhando e não para, né? Dá até dó de passar, pelo menos eu tenho. E tem um detalhe interessante nesses cristais e em outros tantos que nós vamos ver. São cristais simétricos, que a simetria, nós sabemos, é um dos ingredientes da beleza. Ou seja, o lado direito é similar ou igual ao lado esquerdo. Nós somos simétricos. Tudo que há na natureza, sob algum ponto de vista, é simétrico. Ele coletou também água de uma nascente, de uma outra nascente japonesa, e nós verificamos que também existe, na água que também é pura, uma estruturação cristalina belíssima, harmoniosa, agradável de se ver. Isso é harmonia, isso é um cristal estruturado. Ele coletou também a água da fonte do Santuário de Lourdes, na França. No Santuário de Lourdes, existe diariamente a visitação de centenas ou milhares de pessoas que lá vão com sentimentos de esperança, com sentimentos de gratidão. E essa água ela é tida como água milagrosa, né? Que promove algumas, segundo as pessoas, algumas curas. E vejam que cristal bonito, harmônico e belo se encontra na água dessa fonte. Como ele estava estudando a água, ele coletou também uma amostra de água contaminada, poluída, do rio Yodo, em Osaka. E nós podemos verificar, isso é análise microscópica, né? Então, nessa água congelada, na água poluída, ela é uma água, do ponto de vista de forma, né, do ponto de vista de formação de cristais, ela é uma água desestruturada, desagradável de ver, diferente de tudo que nós temos visto até aqui. Eu gostaria que a gente gravasse essa figura, porque nós vamos ver que não é só a poluição que desestrutura a água, mas existe um outro tipo de poluição que também desestrutura e perturba a água. Numa segunda etapa do experimento, o Dr. Masaru Emoto submeteu a água, as amostras de água, à vibração de diferentes tipos de música. Então ele colocou música em alto-falantes e deixou a aguinha ali. Depois ele foi lá, congelou num aparelho específico que ele tem para isso, colocou no microscópio e fotografou. Ele então pesquisou a influência de músicas como mantras orientais, músicas utilizadas em musicoterapia, músicas características do folclore japonês, pesquisou música clássica, pesquisou rock pesado, pesquisou uma série de músicas natalinas. E quando ele submeteu à água a canção da despedida ou do adeus de Chopin,
nós verificamos, aqui o aumento é um pouquinho menor do que os que a gente viu anteriormente, a formação de cristais bonitos, brilhantes, simétricos, agradáveis também. Se a gente pegasse um desses em maior aumento, seria mais ou menos semelhante às figuras que nós temos mostrado até aqui. Ele também submeteu a água à influência das pastorais de Beethoven, os grandes mestres. Vejam o cristal que se forma, a capacidade de estruturação e de organização das moléculas da água que é conferida pela música de Beethoven, por essas pastorais particularmente. Então, são vibrações estruturadoras, organizadoras. A gente pode ir refletindo, se faz isso na água, o que não faz com a gente? Quando a gente chega e tem uma música, tem Chopin, tem Bach tocando no ambiente, o bem-estar que nós sentimos é imenso. A água é uma coisa relativamente, é bem materializada, vamos dizer assim, né? A gente vê, a gente enxerga, a gente toca. E ela é influenciada dessa maneira. Imaginemos os fluidos que nos circundam, os ambientes que influência não sofrem, por exemplo, pela música. Bach, um outro compositor, tem uma composição chamada Ária na Corda do Sol, belíssima, talvez até uma das mais populares de Bach. E ele era um compositor sacro e que imprimia um profundo sentimento religioso nas suas composições, sentimento de adoração a Deus, de profunda fé. Quem conhece música sabe das características de Bach. E a música de Bach, particularmente a Ária na Corda do Sol, estrutura as moléculas de água dessa maneira. Bonito, né? Bach também tem uma série que originalmente foram exercícios e depois viraram composições, chamadas Variações de Goldberg. Quem assistiu o filme Paciente Inglês tem na trilha sonora do filme. E vejam a característica do cristal que se formou quando a água foi submetida a esta composição. Isso visto só do ponto de vista de estruturação cristalina, morfologia, forma dos cristais formados nessa água. Sempre nos lembremos que não são cristais grandes, são cristais microscópicos que estão dentro de uma gotinha de água. Esse cristal eu encontrei ontem e o Dr. Masaru Emoto, por época na época natalina, ele resolveu incluir nos experimentos uma outra situação. Ele submeteu algumas amostras de água a uma canção muito conhecida de nós todos, Noite Feliz. O efeito é esse. Na época natalina, as nossas vibrações também estão diferentes, né? Vejam a harmonia, a estruturação, a simetria. Noite Feliz. Conhecida em todo mundo. E como ele estava estudando a água, ele colocou alto-falantes tocando heavy metal, rock pesado. Não tem cristal. A água, as vibrações do heavy metal são perturbadoras, ou não? Para a água também. Para nós, eu acredito que sim. É o que eu falo. Imaginem na nossa estrutura espiritual, perispiritual, as vibrações que não se produzem. Na água, essas vibrações se refletem assim. Numa terceira etapa das experiências,
o Dr. Masaru Emoto submeteu a água a sentimentos que foram expressos através de palavras escritas e depois colocadas como rótulo nas amostras de água, palavras faladas, né? Obrigado, thank you, arigato, ele fez em vários idiomas, e o sentimento de gratidão que vem junto com a pronúncia dessas palavras produziu um dos cristais que ele considera um dos mais perfeitos. Sentimento de gratidão. Não é música, não é água limpa ou suja, é sentimento de gratidão. A gente vai avaliando que sentimentos são bons do ponto de vista científico, porque do ponto de vista evangélico nós já sabemos, e que sentimentos não são. Vejam a simetria, a estruturação e a beleza dos cristais nas águas, nas amostras de água, que ouviram, entre aspas, a palavra obrigado. Pediu para que alguns voluntários também vibrassem, pensassem em situações que fizessem com que eles sentissem amor e dissessem a palavra amor. E o cristal que se formou, olha a complexidade do cristal, está um pouquinho fora de foco nas laterais, a simetria, a estruturação desse cristal. Amor, gratidão. Como ele estava estudando os sentimentos, ele pediu para que vários voluntários, utilizando águas de várias fontes diferentes, pensassem nessa frase que aqui está. Você me deixa doente, vou matá-lo. Às vezes a gente pensa essas coisas, né? E o resultado, ele escolheu as mais representativas, mas no geral, o aspecto da água era esse. Desestruturação, não formação de cristais, perturbação desse fluido. Nós sabemos que um pensamento desse não desestrutura, não perturba, não desagrega só a água, mas tudo o que está ao nosso redor. As pessoas que convivem conosco. Né? Por isso, às vezes, o ambiente fica ruim. Fala, nossa, o ambiente lá em casa está pesado. Está acontecendo coisas semelhantes. Não nos esqueçamos que nós somos constituídos fundamentalmente de água. Por volta de 70% da nossa constituição física é água. Os alimentos têm uma constituição grande também de água. Então, tudo isso é influenciado. Às vezes, a gente pensa em organizar a casa, em limpar a casa, mas faz aquilo com uma raiva, né? Está limpando aqui, o que a gente vê, porque o que a gente não vê está sujando. Está desestruturando. E aqui em cima eu fiz aparecer aquela figurazinha da água contaminada, que a gente vê que é praticamente igual, muda um pouquinho o padrão de cor e tudo mais, mas aqui nós temos uma estrutura desorganizada e a água poluída também. De maneira que a gente dizer que a vibração de ódio é lixo mental, não é exagero nenhum. Ele pediu ainda que alguns voluntários pensassem, mentalizassem Madre Teresa de Calcutá, que é a personificação da bondade e da caridade. E nós temos esse cristal formado, estruturado, organizado, brilhante, bonito. Ele fez uma experiência semelhante, só que pediu para que outros voluntários, e às vezes até os mesmos, ele fazia coleta sob várias condições, sob rigor científico e metodológico, pediu para que
alguns voluntários mentalizassem um ditador da nossa história, que nós vamos chamar de X, para a gente não jogar no ambiente exatamente as vibrações que foram jogadas na água. Esse ditador traz lembranças de tristeza, de dor, muitas vezes de indignação, e a água submetida à vibração das pessoas que pensavam naquela pessoa adquiriu esse aspecto. Então, às vezes a gente fica, né? A gente está vivendo numa época que a gente às vezes pensa em um, pensa no outro, né? Ah, mas aquele um não podia estar fazendo isso, o outro não sei o quê. Né? A gente está vibrando também na atualidade social que a gente está vivenciando. Será que a gente deve vibrar dessa maneira? Fulano é um ditador, fulano é sanguinário. Será que é assim a nossa postura mental ou deveria ser diferente? Quem se lembra de fazer uma prece para aqueles que são considerados no mundo como algozes? André Luiz nos coloca essa questão no livro Libertação. Nós vibramos, oramos por aqueles que sofrem as injustiças, mas aqueles que se comprometem nem sempre recebem a nossa boa vibração. O Dr. Masaru Emoto ainda coletou água de uma represa do Japão e submeteu ao efeito de prece coletiva. Então, a água, simplesmente trazida da origem, era dessa maneira, sem nenhuma estruturação, né? Sem aqueles cristais que a gente poderia ver. Depois da prece, com várias pessoas reunidas, nós verificamos que a mesma água, pelo menos a água da mesma origem, era assim antes da prece, ficou assim depois da prece. Isso porque ele usou um microscópio de campo escuro, que é um microscópio delicado, mas é um instrumento da Terra relativamente grosseiro. Se nós pudéssemos imaginar do plano espiritual a beleza de que se revestiu esse líquido, talvez nós ficássemos extremamente admirados. Efeito da prece. Então a gente começa a pensar, puxa vida, se eu faço evangelho no lar e coloco a aguinha lá com a minha família, e nós fazemos uma prece, realmente tem lógica o que eles falam no centro espírita, porque a ciência está mostrando que a água muda. Se ela muda do ponto de vista da forma, por que não mudaria do ponto de vista de absorver elementos medicamentosos para o nosso equilíbrio? Por que não? Allan Kardec já disse essas coisas, que a ciência está mostrando, mas ele nos disse que o pensamento, e o pensamento é a expressão do sentimento, modifica os fluidos ambientes, e a água é um fluido, saneando-os ou viciando-os. E não é outra coisa senão o que o Dr. Masaru Emoto tem demonstrado. O pensamento modifica o ambiente em que nós vivemos. Mesmo que seja uma modificação invisível, modifica a água. Allan Kardec já disse isso em A Gênese. Colaborador de Allan Kardec, Leon Denis, também disse, em 1911, tudo na natureza vibra. Tudo vibra. E se o pensamento coloca as coisas da natureza em vibração, ele atua sobre tudo, sobre todos os ambientes. Pensamento é força criadora, estruturadora. Pensamento expressa aquilo que nós carregamos no coração, que é a única coisa que vale. Nós valemos pelo que nós sentimos. Para o Dr. Masaru Emoto, os cristais mais perfeitos são formados pelos sentimentos
de gratidão e de amor, que varia um pouco na forma, conforme o idioma em que foram tratados, mas são todos muito bonitos. Jesus trouxe à Terra, pessoalmente, a mensagem de amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, entre outras várias citações e exemplificações que ele nos trouxe. Mas a gente tem dificuldade, talvez, olhando esses cristais, analisando esses resultados, a gente vá conseguindo entender um pouquinho melhor coisas que nós já conhecemos, mas que é difícil para a gente realizar. A expressão vamos fazer é muito diferente do ponto de vista de organização da estrutura da água da expressão faça. É interessante, né? A gente acha às vezes que é a mesma coisa. Tem vibrações muito diferentes. Então, mais uma vez eu lembro da palestra do Fábio quando fala da palavra, da força da palavra. Vamos fazer é uma vibração encorajadora. É sempre gostoso ouvir, vamos fazer tal coisa. Talvez você pudesse fazer tal coisa. A palavra faça é uma ordem. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas fui educado com fulano. Eu falei com jeito, mas às vezes falou faça. Não falou, por favor, você poderia fazer isso? É diferente. Ele nos diz também que a estrutura cristalina da água sofre mudanças praticamente imediatas conforme muda o tipo de sentimento irradiado na direção da água. Eu vou retomar aquela figura da prece. Então nós entramos para tomar o passe, sei lá, não sei bem como cada um entra, se acredita, se não acredita, se entra pensando na hora que já está ficando tarde, que vai fechar o comércio, ou se entra realmente imbuído de receber o benefício que tão bondosamente a espiritualidade ali coloca. Mas então a gente entra lá e tem a água que foi fluidificada pelos espíritos bondosos conforme a descrição de André Luiz. E aí a gente vibra, cada um vibra de um jeito. De tal maneira que, dependendo de como a gente vibra, a gente pode sim desestruturar a água que está fluidificada com a melhor das intenções em nosso favor. O ideal seria que nós tivéssemos uma postura tal de vivência evangélica que, chegando e estando em ambientes desestruturados, como a figura da direita, nós pudéssemos vibrar, organizando, estruturando, tornando mais belos os ambientes. Essa vibração deste lado, nós podemos perfeitamente dizer que é a vibração de ódio, inveja, ciúme. Desestrutura, perturba. E o amor estrutura, torna mais belo. De tal maneira que nós podemos, dependendo da nossa postura, dependendo dos nossos poucos esforços cotidianos, desperdiçar, sim, esses benefícios. Jesus nos disse que não é o que entra pela boca que torna o homem puro ou impuro, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração, numa alusão clara de que nós somos e interagimos nos lugares, nos ambientes, nos fluidos, dependendo da qualidade dos sentimentos que nós abrigamos no coração. Então a água fluidificada ajuda? Muito. O passe ajuda? Muito. Mas não resolve o problema. Porque o problema está no coração. Bezerra de Menezes, quem não conhece, conheça, foi médico na Terra e foi chamado carinhosamente de médico dos pobres.
ele transmitiu uma mensagem através de um médium em 1982, em que ele diz o seguinte: fui médico quando encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. Não sou eu, Cláudia, quem diz. É Dr. Bezerra de Menezes. Essa afirmação é concordante com a afirmação de André Luiz, que nos diz que nós somos necessitados sim desses recursos, até que estejamos interessados na própria cura. Então, a gente vem de casa aqui buscar o benefício, buscar o auxílio, mas isso não é suficiente em si mesmo. Continua Dr. Bezerra de Menezes. Tomam uma injeção e neutralizam o seu valor de cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Tomam um xarope e isolam o seu poder curativo pela incompreensão e a dúvida. Ingerem pílulas e destroem seus elementos harmoniosos pela vingança e pelo ódio. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo com o vírus da calúnia e o ácido, ácido da impaciência. Só aqui a gente tem uma lista boa para a gente, né? Então, mudar de vida seria se a gente conseguisse inverter. Peguemos antônimos desses sentimentos, né? Dessas coisinhas que nos caracterizam, e isso seria mudar de vida. Ir em busca de determinadas virtudes é o mudar de vida. É o estar interessados na própria cura. Porque se a gente vem aqui das 3 às 4h30 e entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito que entrou, não tem muito valor para nós. Doutora Marlene Nobre é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. E ela tem, junto com outros médicos da associação, um programa chamado Diálogos Médicos, na rede Boa Nova. Aqui eu coloquei o endereço da internet, porque Araraquara eu acho que não recebe, não capta a transmissão. E ela dedicou um dos programas da série Diálogos Médicos a refletir, a fazer reflexões, a abstrair conclusões e raciocínios acerca desse experimento que nós mostramos hoje com a água. E ela coloca uma conclusão que, na minha opinião, encerra a essência de tudo. A possibilidade de o pensamento afetar tudo o que nos cerca nos leva a repensar a própria condição humana. Qual é a condição humana nossa na atualidade? Nossa em termos de humanidade, nossa em termos de coletividade. Essa conclusão, essa colocação da doutora Marlene Nobre, que é uma pessoa de um valor extraordinário, não é diferente da orientação de Allan Kardec, quando diz que o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão é aquele que empreende os esforços no sentido de promover a sua transformação moral. É a tão propagada reforma íntima, o repensar da própria condição humana, da nossa condição humana, não da condição humana dos outros. Resume
a mensagem, ou aquele trecho da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que é o interessar-se pela própria cura, é o repensar a condição humana, é repensar a nossa condição, aquilo que vai no nosso coração. Jesus esteve entre nós encarnado essencialmente para isso, para mostrar uma coisa que nós não enxergamos ainda, ou se enxergamos não conseguimos realizar, que é a necessidade de nós mudarmos a nossa condição humana. Na época do olho por olho, dente por dente, ele traz a mensagem do perdão e do amor. Quando ele reergue a mulher que está sofrendo apedrejamento, ele diz: levante, vá e não peques mais. Como quem diz, repense a sua própria condição. Mude de vida, ou pelo menos se esforce para isso. Nós precisamos pensar na nossa condição individual, que é a única na qual nós podemos pensar, e é sobre isso que nós podemos realizar alguma atuação, alguma modificação. E pensando a condição do indivíduo, nós pensamos também, automaticamente, nós atuamos na modificação do planeta que nos abriga, que só por curiosidade também é composto, chama-se Terra, mas é composto essencialmente por água. Mas a gente pode pensar, mas tem pessoas que não sabem nada disso, que não sabem quem foi Allan Kardec, quem é Allan Kardec, quem é Leon Denis, quem é André Luiz, quem é Emmanuel, quem é Chico Xavier, quem é Madre Teresa de Calcutá. Existem pessoas que não sabem nem ler, nem escrever, mas elas sabem da essência muitas vezes, porque a essência é Jesus. Se nós conseguirmos entender esse olhar, a mensagem de Jesus, nós podemos não saber nada disso que eu trouxe hoje, nada do que a gente lê, nada do que a gente estuda, mas a gente atua sobre todas as coisas da maneira mais benéfica possível. Porque às vezes, quando a gente não consegue entender um olhar de amor, dificilmente a gente consegue entender uma explicação muito complicada. Então, às vezes, as pessoas não sabem muitas coisas, mas compreenderam Jesus. E elas realizam tudo o que nós estamos lutando para realizar de bom. Ou pelo menos deveríamos lutar. Porque Jesus é o modelo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada. É grande, hein? Vamos orar em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, nós, com a Tua figura, em nossa mente, em nosso pensamento, nos dirigimos a Ti para agradecer. Queremos agradecer por mais esta oportunidade, por tudo que pudemos aprender nesta tarde, que tão
bem fez aos nossos espíritos. Queremos agradecer por termos vindo aqui e por sairmos enriquecidos no conhecimento, por termos encontrado muitos motivos de reflexão para as nossas vidas. Sim, mestre, porque aqueles que são puros de coração sabem como devem caminhar. Não conhecem as pesquisas dos cientistas, não sabem quais os resultados científicos que comprovam as tuas palavras, os teus ensinamentos. Nós, que ainda somos imensamente orgulhosos, que buscamos provas, porque nos é difícil dobrarmos-nos diante das verdades incríveis que temos ainda que aprender. Para todos nós, estes ensinamentos são extremamente benéficos, porque nos dão diretrizes e porque nos ajudam a realmente modificarmos a nossa conduta, empreendermos a nossa transformação, porque motivados pelo conhecimento que vai sempre na frente, para que depois venham as virtudes. Ah, Mestre Jesus, como te agradecemos e pedimos que possas abençoar a cada um de nós que aqui está, abençoar nossos lares, nossos entes queridos, abençoar a todas as criaturas que sofrem, àqueles que não têm as mesmas oportunidades que temos, àqueles que, distanciados dos teus ensinamentos, nem sequer te conhecem, vivem mergulhados no vício, no crime, na prostituição e tantas outras mazelas que os infelicitam e os fazem sofrer. Abençoa, Mestre Jesus, a nossa irmã Cláudia, pelo trabalho que ela nos trouxe, pelas pesquisas que constantemente ela faz, que ela possa continuar nesse trabalho de esclarecimento de todos nós, que ela seja abençoada e receba as tuas bênçãos e a nossa vibração fraterna para a continuidade da sua tarefa junto de nós. E que nesta hora, Mestre, de bênçãos e benefícios, possamos nos unir com profunda sinceridade, unir em pensamento, unir em coração, para transformarmos este ambiente de acordo com aquilo que acabamos de aprender, num ambiente extremamente benéfico, espiritualizado, em que os fluidos adentrem ao nosso corpo físico, aos nossos espíritos, e possamos nos sentir bem, todos congregados no mesmo ideal, junto de ti, para levarmos ao Pai, através da prece que nos ensinaste, todo o nosso agradecimento. E dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.